Olá, queridos irmãos e irmãs, e bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos um tema profundo e essencial para a nossa caminhada cristã: o Espírito Santo. Muitas vezes, o Espírito Santo é um dos membros da Trindade que menos compreendemos ou discutimos. Apesar disso, ele desempenha um papel absolutamente fundamental em nossas vidas como cristãos. Ele não é apenas uma força impessoal ou um mero mensageiro de Deus, mas uma pessoa real, divina, que habita em cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Você já parou para pensar no papel do Espírito Santo na sua vida? Ele é aquele que nos guia, fortalece e nos transforma para sermos mais semelhantes a Cristo. Ele é, na verdade, uma das maiores dádivas que Deus nos deu para que possamos viver de acordo com sua vontade e experimentar a plenitude da vida cristã. Neste vídeo, vamos explorar a fundo a natureza do Espírito Santo, como ele age em nossas vidas e como sua presença transforma nossa caminhada de fé. Vamos começar entendendo quem é o Espírito Santo e qual é o seu papel na Trindade. Para começar nossa reflexão, precisamos entender que o Espírito Santo não é uma simples força ou energia de Deus. Ele é uma pessoa divina, completamente igual a Deus Pai e Deus Filho, mas com funções distintas na Trindade. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, aquele que viria para nos guiar, ensinar e nos dar poder. Em João 14:16, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Aqui Jesus nos mostra que o Espírito Santo tem uma personalidade própria, distinta, e que ele tem uma missão clara: estar conosco para sempre, nos auxiliando em todas as situações da vida. O Espírito Santo é, portanto, a presença de Deus em nós, uma maneira de Deus habitar conosco no nosso dia a dia. Ele é descrito em várias passagens bíblicas como tendo emoções, vontade e inteligência. Em 1 Coríntios 12:11, vemos que ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Isso mostra que o Espírito Santo não é uma energia impessoal, mas alguém que age com sabedoria e propósito. No entanto, o Espírito Santo também é misterioso em sua essência. Embora possamos entender alguns dos seus aspectos, a sua natureza divina vai além da nossa plena compreensão. Ele é, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente distinto das outras pessoas da Trindade. Ele é o Espírito de Deus, mas tem sua própria personalidade e função dentro do plano divino. Agora vamos voltar um pouco no tempo, para as origens de tudo. O Espírito Santo não apareceu apenas no Novo Testamento, mas esteve presente desde o início, em todos os momentos da história da salvação. Em Gênesis 1:2, lemos: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso nos mostra que o Espírito Santo estava presente no momento da criação, participando ativamente da formação do mundo. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de diversas formas, capacitando pessoas para realizar grandes feitos. Em Gênesis 6:3, vemos o Espírito sendo citado em relação ao julgamento do pecado, e em várias passagens, ele capacita homens como Moisés, Davi e os profetas para cumprirem a vontade de Deus. A presença do Espírito era uma bênção para o povo de Israel, mas não todos recebiam o Espírito de maneira permanente. Foi somente após a ascensão de Jesus que o Espírito Santo foi enviado de maneira especial para habitar de forma permanente em todos os crentes. Em Atos 2, vemos o cumprimento da promessa de Jesus quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecostes. Esse evento marca um novo tempo, onde o Espírito passa a habitar em cada cristão, guiando-o, ensinando-o e capacitando-o a viver de acordo com a vontade de Deus. Através da história, o Espírito Santo esteve ativo na redenção de Deus para o mundo. Ele foi responsável pela inspiração das Escrituras, 2 Timóteo 3:16, pela capacitação dos líderes de Israel e, claro, pela obra de salvação que Jesus Cristo realizou em favor da humanidade. Através do Espírito Santo, Deus nos comunica sua vontade, nos convence do pecado e nos guia na nossa jornada cristã. Se olharmos para a vida e ministério de Jesus,
veremos a importância do Espírito Santo em cada momento. Desde o nascimento de Jesus até sua ascensão, o Espírito esteve presente e ativo em sua vida. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia nos diz que o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, Mateus 3,16. Esse evento não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um modelo para os cristãos de como devemos ser capacitados pelo Espírito Santo em nossa vida. Em Lucas 4,18, Jesus diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres." O Espírito Santo foi quem capacitou Jesus para cumprir sua missão de pregar o Evangelho, curar os enfermos e realizar milagres. Sem o Espírito, Jesus não poderia realizar sua obra na terra. Além disso, Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo viria para ser o Consolador, aquele que estaria com eles após sua ascensão. Em João 14:26, ele nos diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas." A vinda do Espírito Santo foi a resposta de Deus para a necessidade dos discípulos de serem capacitados para levar adiante a obra que Jesus iniciou. Jesus, em sua humanidade, também foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele não fez milagres como Filho de Deus de forma independente, mas pela ação do Espírito. Isso nos ensina que, como cristãos, nossa força e nossa capacidade de fazer a obra de Deus também vem do Espírito Santo, e não de nossas próprias forças. Agora vamos explorar como o Espírito Santo age de forma prática em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não é apenas alguém com quem temos um relacionamento íntimo, mas também a fonte de todo o poder para viver uma vida cristã vitoriosa. Quando recebemos o Espírito, somos capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 8:9 lemos: "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." O Espírito Santo é a marca daqueles que pertencem a Cristo. Ele nos dá poder para vencer o pecado e viver de maneira santa, algo que não conseguiríamos fazer por nossa própria força. Sem o Espírito, a vida cristã se torna impossível, porque é Ele quem nos dá a força para perseverar, para amar como Cristo ama e para obedecer à vontade de Deus. O Espírito também nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Em João 14:26, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. O Espírito Santo, portanto, é o nosso mestre e guia, ajudando-nos a entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas diárias. O Espírito Santo nos concede dons espirituais para edificar a igreja e glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre a diversidade de dons que o Espírito distribui entre os cristãos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4. Esses dons podem incluir sabedoria, fé, cura, milagres, profecias, línguas e outros. Cada cristão recebe dons específicos para servir a igreja e expandir o reino de Deus. Esses dons não são para nosso benefício pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que devemos usá-los com amor e humildade, pois todos os dons têm o mesmo propósito, a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Uma das funções mais essenciais do Espírito Santo é a santificação. A santificação é o processo contínuo pelo qual um cristão é moldado à imagem de Cristo, crescendo em santidade e sendo separado para Deus. Isso não acontece instantaneamente, mas é um processo ao longo da vida do cristão, onde o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado, a viver em obediência e a amadurecer espiritualmente. Em 1 Pedro 1:2, lemos que os cristãos foram eleitos para a santificação do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver de acordo com os padrões de Deus. A santificação não é algo que conseguimos fazer por nossa própria força, mas é obra do Espírito Santo em nós. Ele nos convence do pecado, nos corrige e nos orienta para viver em pureza e justiça diante de Deus. No processo de santificação, o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Ele nos dá a força para lutar contra as tentações,
para perdoar os outros, para buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida. Além disso, o Espírito também nos ajuda a produzir o fruto do Espírito, que é uma evidência visível de uma vida santificada. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos diz que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo é, portanto, a força ativa em nosso processo de santificação, nos moldando para sermos mais semelhantes a Cristo a cada dia. A oração é uma parte essencial da vida cristã, e o Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse aspecto. A Bíblia nos ensina que, sem o auxílio do Espírito Santo, nossa vida de oração seria limitada e ineficaz. Em Romanos 8, 26, Paulo nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo revela que o Espírito Santo não apenas nos ensina a orar, mas também intercede por nós diante de Deus. Em muitas ocasiões, os cristãos podem sentir que não sabem o que orar ou como expressar suas necessidades diante de Deus. O Espírito Santo, porém, nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não temos palavras para isso. Ele nos guia, nos ensina e nos fortalece para que nossa oração seja eficaz e alinhada com o coração de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos dá confiança de que nossas orações são ouvidas. Em 1 João 5, 14 e 15, a Bíblia nos diz que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Espírito Santo nos ensina a discernir a vontade de Deus e nos guia em oração para que possamos pedir conforme essa vontade, tendo certeza de que Deus nos ouvirá. Portanto, a vida de oração do cristão não é apenas uma atividade solitária, mas é uma experiência de comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Ele é o elo entre nós e o Pai, nos ajudando a manter uma relação constante e profunda com Deus. O Espírito Santo também tem um papel central na construção e manutenção da unidade da Igreja. A Igreja de Cristo não é apenas uma organização humana, mas uma comunidade espiritual composta por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é quem cria essa unidade, unindo todos os crentes em um só corpo, independentemente de suas diferenças culturais, raciais ou sociais. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo escreve: porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O Espírito Santo é o agente de nossa união em Cristo. Ele nos dá um coração comum, um propósito comum e uma missão comum. A unidade da Igreja não depende das habilidades humanas ou da organização, mas é obra do Espírito Santo, que nos une em Cristo para levar adiante o reino de Deus. Essa unidade não significa uniformidade, mas sim diversidade em unidade. O Espírito Santo distribui diferentes dons espirituais a cada membro da Igreja, e esses dons são usados para edificar o corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 13. Assim, a diversidade de dons e ministérios não é um fator de divisão, mas uma maneira de Deus capacitar sua Igreja para cumprir sua missão no mundo. A unidade da Igreja é, portanto, um testemunho poderoso do trabalho do Espírito Santo. Quando a Igreja vive em unidade, ela reflete a natureza de Deus, que é um Deus de união, de paz e de harmonia. O Espírito Santo não é apenas para nos ajudar a viver bem, mas também para nos capacitar para a missão que Deus nos deu no mundo. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá poder para cumprir a grande missão de evangelizar o mundo e fazer discípulos de todas as nações. A missão da Igreja não é uma tarefa que podemos cumprir com nossas próprias forças, mas é o trabalho do Espírito em nós. O Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos e a levar a luz de Cristo a todos os lugares. Ele nos dá coragem, sabedoria e poder para enfrentar os desafios da missão
e para sermos fiéis testemunhas de Cristo. Além disso, o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado e nos usa como instrumentos para levar a mensagem de salvação. Em João 16:8, Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, portanto, prepara o coração das pessoas para ouvir e responder à mensagem do Evangelho. Assim, a missão da Igreja no mundo é movida e guiada pelo Espírito Santo. Ele nos dá o poder e a direção para cumprir o chamado de Deus e fazer a diferença no mundo. Por fim, o Espírito Santo é a garantia de nossa herança em Cristo e o selo da nossa salvação. Em Efésios 1:13 e 14, Paulo escreve: Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é, portanto, a promessa de que Deus cumprirá tudo o que prometeu para nós. Ele é o penhor da vida eterna, a garantia de que seremos plenamente redimidos e transformados no futuro, e que vivemos agora na presença de Deus. A presença do Espírito em nossas vidas é um sinal de que fomos comprados por Cristo e que pertencemos a Ele. Além disso, o Espírito Santo também nos prepara para a vida eterna com Deus. Ele nos ensina a viver como cidadãos do céu e nos capacita a viver de maneira que reflita a glória de Deus. O Espírito nos guia em nossa jornada cristã e nos prepara para a eternidade com Deus, onde viveremos em perfeita comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como vimos ao longo deste vídeo, o Espírito Santo é uma pessoa divina, com um papel fundamental na vida de todo cristão. Ele é o Consolador, o Guia, o Poder e o selo da nossa salvação. Sua presença em nossa vida transforma-nos de dentro para fora, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus e a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Se você deseja experimentar mais plenamente a presença do Espírito Santo em sua vida, ore e peça ao Senhor para encher você com o seu Espírito. Permita que Ele o transforme, o guie e o fortaleça em sua jornada de fé. O Espírito Santo está disponível para todos os cristãos que desejam viver de maneira plena para Deus. E Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Se este vídeo foi um instrumento de edificação para a sua vida, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer o poder e a presença do Espírito Santo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo ensinamentos profundos sobre a Palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora e continuar a sua jornada de descoberta sobre as verdades de Deus. Até o próximo vídeo.